A vida de famoso nem sempre é fácil, e continuar em alta e fazendo sucesso por muito tempo pode ser uma tarefa difícil para qualquer artista. O que faz com que muitos, que por mais sucesso que tenham feito por um tempo, acabem sumindo das grandes mídias e terminam meio que esquecidos pelo grande público. Também tem aqueles que simplesmente acham que essa vida não é para eles e acabam mudando de profissão. Eu sou a Carmen e hoje vou te falar sobre famosos que sumiram depois de fazer muito sucesso e você nem percebeu. Daniela Ciccarelli. Daniela começou sua carreira como modelo nos anos 90, mas chamou a atenção da mídia mesmo em 2001, quando apareceu em um comercial da Pepsi. Nesse mesmo ano, ela fez uma participação na novela As Filhas da Mãe, na Rede Globo, e no ano seguinte foi contratada pela MTV Brasil, onde apresentou programas como o MTV Esportes e o Beija Sapo. Ela também participou do filme Didi Quer Ser Criança, em 2005, além de ser contratada pela Band, onde apresentou o game show Quem Pode Mais e o programa Zero Bala, ao lado de Otávio Mesquita. Também foi contratada da Record TV, onde foi jurada do Got Talent Brasil e apresentou o Domingo da Gente, sem contar os muitos outros trabalhos que ela fez ao longo dos anos. Daniela acabou ficando conhecida também pelas polêmicas em que se envolveu, como o casamento com o jogador de futebol Ronaldo, que aconteceu no castelo de Chantilly, na França, e durou apenas 3 meses. E também por um vídeo que ela protagonizou, com cenas muito, mas muito quentes em uma praia em Tarifa, na Espanha, que obviamente acabou viralizando e mais tarde teve o acesso bloqueado pelo YouTube. Daniela Ciccarelli se formou em Direito e se tornou uma atleta. Atualmente ela tem 45 anos, é casada com o empresário Guilherme Mengi, tem uma filha e ganha vida como influenciadora e dando palestras. Luigi Baricelli. Luiz Fernando Pecorari Baricelli, que mais tarde ficaria conhecido como Luigi Baricelli, estreou na televisão em 1991 na série O Guarani, de Valcir Carrasco, na extinta TV Manchete. Ele participou de produções de sucesso na televisão, como a primeira temporada do seriado Malhação, nas novelas Laços de Família e Alma Gêmea. E também participou de A Diarista, Sob Nova Direção e Sítio do Pica-Pau Amarelo, dentre muitos outros trabalhos na Rede Globo. Luigi também atuou como apresentador no Domingão do Faustão, apresentando o quadro Caminhão do Faustão, e no Video Show, que apresentava ao lado de André Marques. Ele também apresentou durante muitos anos a Mega da Virada e fez sucesso em todos os trabalhos que realizou na TV. Luigi Baricelli hoje tem 53 anos e vive na Flórida, nos Estados Unidos, com os filhos e sua esposa Andrea Baricelli, com quem é casado desde 1992. Ele pratica triatlo e já é vovô. Susana Alves. Embora muita gente não saiba, Susana Alves começou ainda criança, com 8 anos de idade, em 1987, como assistente de palco no programa Hora do Capeta com Sérgio Malandro no SBT. Ela também foi garota propaganda e atuou em esquetes no programa Casa da Angélica. Susana virou um fenômeno nacional no final dos anos 90, mais precisamente em 97, por sua atuação como tiazinha no programa H, com Luciano Huck, na Band. Com sua personagem, ela passou a fazer parte da cultura popular e marcou a infância e a adolescência de muita gente. Para quem não lembra, a personagem tiazinha foi inspirada na Mulher Gato. Ela sempre usava uma lingerie preta, máscara e um chicotinho, e fazia jogos com os meninos da plateia. Ela fazia perguntas e quem errava recebia um castigo, que poderia ser desde uma chicotada até a depilação de uma parte do corpo, bem no estilo sadomasoquista. Isso tudo passando às 4 horas da tarde. Claro que o programa acabou mudando de horário com o tempo, por causa de seu conteúdo inadequado para a faixa horária. Tiazinha fez tanto sucesso que até lançou um disco que se chamava Tiazinha Faz a Festa e chegou a vender 250 mil cópias. Nele que tinha a música O Tiazinha,
feita em parceria com o Vini e que foi uma das faixas mais tocadas daquele ano. Suzana também estreou a série Aventuras de Tiazinha, na mesma emissora, que ficou no ar até o ano 2000. Depois de abandonar Tiazinha, Suzana Alves trabalhou como repórter na Rede TV e participou do reality Casa dos Artistas, onde ficou em 5º lugar. Também participou de novelas como Cidadão Brasileiro e Amigas e Rivais, dentre outros trabalhos como atriz. Mas nunca mais fez tanto sucesso como quando deu vida a Tiazinha. Hoje, Suzana Alves tem 46 anos, é mãe de um menino, é casada com o tenista Flávio Sareta e estuda para ser psicóloga. Cláudio Heinrich começou na TV em 1988, aos 16 anos, no show da Xuxa, onde era um dos paquitos. Após, ele fez teatro e em 1995 estreou em Malhação, onde foi um dos protagonistas e fez grande sucesso com as adolescentes da época. Ele também participou de vários filmes infantis, como Lua de Cristal com a Xuxa, Sonho de Verão com Sérgio Malandro e as Paquitas e Didi Quer Ser Criança, com Renato Aragão. Cláudio também atuou como apresentador, apresentando o programa Globo Ecologia por 6 anos na Rede Globo. Ele ficou marcado por seu papel em Uga Uga, que passou no horário das 7 entre os anos 2000 e 2001, onde interpretou o índio Tatuapu, que fez grande sucesso e é lembrado até hoje. Depois disso, ele fez trabalhos na Rede Record, e em 2014 deu uma pausa na carreira de ator e passou a trabalhar como instrutor de jiu-jitsu. Cláudio ainda fez uma participação no reality show No Limite, que foi gravado na Floresta Amazônica em 2023. Hoje, Cláudio Heinrich tem 51 anos, é casado, pai de um menino e continua dando aulas de jiu-jitsu. Luísa Ambiel começou sua carreira como atriz participando das novelas As Pupilas do Senhor Reitor, Sangue do Meu Sangue e Razão de Viver, mas fez sucesso mesmo e entrou para o imaginário popular com sua participação no quadro Banheira do Gugu no Domingo Legal no SBT. Por causa disso, ela faturou com shows onde fazia brincadeira da banheira com o público, chegando a se apresentar na Europa, Estados Unidos e Japão. Em um único evento, ela chegou a entrar na banheira 7 vezes por dia por 11 dias seguidos. E até lançou um livro intitulado Na Banheira com Luísa Ambiel, que foi escrito por João Henrique Schiller. Luísa também fez participações no humorístico A Praça é Nossa, participou do reality Casa dos Artistas 3 e da 12ª temporada do reality rural A Fazenda, onde foi a 6ª eliminada. Também fez trabalhos como repórter e muitas outras participações em programas de TV. Luísa Ambiel é mãe de uma menina que nasceu em 2007. Em 2022, quando tinha 50 anos, estreou produzindo conteúdos em uma plataforma para maiores de 18 anos, onde continua até hoje. Mário Frias iniciou como ator fazendo participações no seriado infantil Caça-Talentos, Malhação e Você Decide, mas começou a fazer sucesso mesmo e ficar conhecido quando participou da 6ª temporada de Malhação, onde foi um dos protagonistas ao lado de Priscila Fantin na Rede Globo. Depois disso, ele protagonizou a 2ª temporada da novela Floribela, ao lado de Juliana Silveira na Band, e também participou de novelas na Record TV, como Os Mutantes, Bela a Feia e Terra Prometida. Atuou como apresentador, apresentando os programas O Último Passageiro, Super Bowl Brasil e A Melhor Viagem na Rede TV. O ator voltou à Globo em 2019, onde participou da novela Verão 90. Depois disso, Mário começou a se dedicar à carreira política, quando foi nomeado secretário da Cultura em 2020 no governo do então presidente Jair Bolsonaro, onde ficou até março de 2022, quando foi exonerado. Hoje, Mário Frias tem 52 anos, é casado com Juliana Camati, com quem tem uma filha, além do filho que teve com Nívia Stelman. Ele seguiu a carreira política e é deputado federal por São Paulo.
Qual famoso que você amava e que acabou sumindo da televisão? Me conta aqui nos comentários, vou adorar saber. Se gostou desse vídeo e quer ver uma segunda parte, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.